Boa noite a todos aí. Agradeço a presença de todos aí nessa live, nesse dia frio que nós estamos atualmente. Hoje eu vou colocar aqui o tema da nossa live. O tema da nossa live que seria psicanálise e a cura pela fala. Antes de iniciar a nossa live especificamente, queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e colocar aqui a referência do texto que eu utilizei para fazer essa live. Quando eu iniciei os meus estudos em psicanálise, teve um texto em particular que chamou muito a minha atenção e que foi o que me introduziu, de certa forma, à psicanálise, né, que seria a cura pela fala de Valesca Pessato. Né? Posteriormente, eu vou colocar novamente aí essa referência, é um artigo muito bom, né? Estou, inclusive, trabalhando ali no meu site para que eu possa disponibilizar alguns artigos, alguns textos que eu acredito que sejam fundamentais para discutir a questão da psicanálise, e esse é um deles. Então, retornando aqui, a gente vai falar sobre a cura pela fala. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês, né, acessarem o meu site, o cuidadodesi.com.br, né, também a minha página no Facebook, Luiz Henrique Psicanalista. Né. Os outros textos que eu utilizei também como referência, né, que já utilizei também na outra live, que era da Caroline Rochelle, Transtorno e Ansiedade Social, os 3 ensaios sobre a sexualidade do Freud, e o Totem Tabu, que são livros que eu estou me debruçando um pouco mais, né, para conseguir aqui realizar a live com vocês. Então, num primeiro momento, eu gostaria de iniciar o tema com vocês, né, sobre a psicanálise e a cura pela fala, elencando aqui alguns dos princípios, né, fundamentais que nós temos na psicanálise e na análise em si, que vão fundamentar a palavra, a fala, o discurso como um método específico utilizado pela psicanálise. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês em relação ao método psicanalítico é a questão desse processo de escuta e de fala. Né? Num primeiro momento, esse processo de escuta e de fala que se dá dentro da terapia, é muito engraçado que muitas pessoas, quando vão iniciar a terapia, né, falam assim, eu estou iniciando a terapia, mas aqui na terapia só eu falo, né, o psicólogo, o psicanalista, ele não fala nada, e eu fico aqui falando, e às vezes eu quero alguma orientação, alguma recomendação, quero alguma coisa, mas eu não consigo essa orientação. Então, o que acontece? Né? O método de fala e de escuta dentro da psicanálise, que seria a associação livre, o discurso livre, que eu vou entrar aqui posteriormente, ele não é uma fala única e necessariamente direcionada ao psicanalista para que o psicanalista dê um retorno, digamos assim, ou uma orientação, né, baseado naquilo que você fala, para o que você deve ou não deve fazer, ou como você deve ou não deve pensar. Muitas vezes, quando você dirige a sua fala para o psicanalista, ou dirige aquilo, na verdade, quem está de fato ouvindo aquilo que está dizendo é você mesmo. E isso é muito curioso, porque o Freud, quando ele vai iniciar o seu método, né, método da psicanálise, ele começa no seu método ouvindo a si mesmo. Então, a primeira coisa é o quê? Quando o Freud, antes de interpretar o sonho dos outros, ele interpreta os seus próprios sonhos. Então, num sentido geral, né, a psicanálise, a fala na psicanálise e a escuta na psicanálise começa, primeiramente, com a escuta de si mesmo, né, com um conhecer-se a si mesmo, né, um olhar para si mesmo, que a partir daí o psicanalista ele constrói ali sua teoria, o seu estilo, né, a sua forma de atuação extremamente particular. Uma coisa que é muito importante dentro da psicanálise é a questão do sujeito, da subjetividade, ou seja, cada pessoa é um indivíduo em particular e cada indivíduo vai atribuir significados ao seu sofrimento de maneira completamente específica. Assim como o psicanalista, ao realizar a sua prática, ele também vai ter uma prática única e exclusivamente particular. O que significa isso? Na prática do psicanalista, ele também está implicado, né? Ele está dentro, ele está inserido dentro dessa prática. Daí que muitas vezes nós vamos procurar um profissional na psicanálise, na psicologia, e muitas vezes a gente se adapta a um profissional e não se adapta a outro. Por quê? Por mais que a psicologia, a psicanálise sejam conhecimentos que já estão estabelecidos no mundo no qual nós vivemos, né, não tem como você retirar desta equação, desta atuação, seja da psicanálise, seja, né, de outras formas de conhecimento,
o próprio sujeito que conhece, o próprio sujeito que pratica, o próprio sujeito que realiza, de certa forma, aquela ação. Então, primeiramente, o que a gente tem que entender sobre o processo de fala e escuta na análise, o processo de escuta e fala na terapia, é que ele passa também pelo analista e passa pelo analisando, no sentido de que muitas vezes o analisando, né, o paciente, quando ele fala sobre os seus traumas, é como se ele tivesse ouvindo pela primeira vez ou revivendo aquilo, né, na sua lembrança pela primeira vez. É como um dizer, mas um dizer que não é só direcionado para o analista, era um dizer direcionado a si mesmo, ouvir o que se fala e compreender aquilo que se fala, o significado de fato que dá ao que se fala. É uma tentativa, digamos assim, de entender. Quando você tenta nomear, quando você tenta falar, quando você tenta estabelecer um significado para aquilo que você sente, para o seu trauma, para o seu sofrimento, é uma forma de você dizer para si mesmo o que você está sentindo, para que você possa, dessa maneira, reconfigurar ou realocar esse processo de entendimento do seu trauma, esse processo de entendimento dessa experiência, dessa vivência, né, para um lugar que não seja de sofrimento. Então, muitas vezes a fala, ela de fato não é dirigida ao psicanalista, ela é dirigida a si mesmo, para que você de fato entenda a sua condição. Entendendo então que esse processo de fala, esse processo de escuta, é num sentido geral um processo de fala a si mesmo, de escuta a si mesmo, que implica você mesmo naquilo que você fala, de ouvir aquilo que você diz. Então, durante o processo de análise, é muito interessante como à medida que o analisando ele vai falando e vai se dando conta daquilo que está falando e ouvindo aquilo que ele está proferindo, que ele está dizendo, que ele está discursando, ele passa de alguma maneira a compreender um pouco melhor, inclusive naquilo que ele não diz. Quando ele diz, ele passa a perceber também aquilo que ele omite quando ele discursa ou quando ele fala ao psicanalista. E muitas vezes aquilo que ele omite é de fato aquilo que pode revelar de alguma maneira a origem traumática do sofrimento que lhe é causado. Nesse sentido, então, a fala na psicanálise, o discurso, ela é um método catártico, né? Que vem da palavra catarse, que significa, né, expurgar aquilo que lhe é estranho, né, expulsar aquilo que não pertence ou não faz parte da sua própria natureza. E dentro da psicanálise, o método utilizado para expurgar, para expulsar, de certa forma, o sofrimento que o sujeito vive é através da fala. Nesse sentido, a fala, ela propicia, né, dentro do processo analítico, dentro da psicanálise, que o sujeito ele relembre, revive as experiências no qual ele viveu, né, quando ele começa a contar sobre aquilo, sobre a vida, sobre as suas experiências de infância, sobre as suas experiências ao longo da sua vida, ele passa a reviver, ele passa a relembrar aquilo através da fala. Então a fala proporciona que ele reviva, que ele relembre determinadas situações, experiências e vivências que ele teve ao longo da sua vida, ao ponto de entender de fato, seja por aquilo que ele diz ou por aquilo que ele omite quando ele fala, quando ele diz, quando ele discursa, para de fato ele conseguir compreender o que te faz sofrer dentro, né, dessa lembrança, o que te faz sofrer baseado na experiência no qual ele viveu. E geralmente o sofrimento que nós temos em relação às experiências que foram vividas está muito ligado e associado ao significado que nós atribuímos a esta experiência. Então, esse falar, além de lembrar e reviver essas experiências, vai demonstrando pouco a pouco os significados geralmente ocultos, né, geralmente recalcados, geralmente escondidos, dos verdadeiros significados que nos fazem ali realmente sofrer. Então você pega, por exemplo, uma pessoa, né, que às vezes passa por um problema, por exemplo, pessoal, no sentido de que, bom, eu fiz alguma coisa e eu fiz algo de errado. Mas por que fazer algo de errado te incomoda? Te incomoda porque você tem medo de ser punido por aquilo que você fez, ou você tem medo do que os outros pensam daquilo que você fez? A partir do momento que a pessoa ela passa a omitir e fala assim, não, eu não me importo com o que os outros pensam de mim, eu tenho medo de ser punido, né? Então você não se importa de ter feito algo de errado, você se importa de fato, né, em ser punido, em ser pego, em ser percebido realizando algo de errado. A pessoa, não é bem assim, né? É que eu não acredito que eu tenha feito algo de errado, mas se você não fez algo de errado, então por que de fato você está preocupado?
Então, nesse processo de fala, a pessoa vai conseguindo constituir, conseguindo perceber que, de fato, ela se esquiva do real problema que causa aquele sofrimento, e essa esquiva por aquilo que é evidenciado por aquilo que ele diz, mesmo não dizendo, é o caminho que nós temos, né, para encontrar, para seguir, para entender aquilo que nos angustia em relação às experiências que nós vivemos ao longo da nossa existência. Então, esse método catártico proporcionado pela psicanálise e pela fala, ela tem essa função de não só relembrar, mas também de que a gente perceba ali naquele discurso o que a gente esconde de nós mesmos. E a gente tenta se convencer, né, desse argumento que nós criamos como até um mecanismo de defesa psíquico, e quando nós tentamos dizer isso, se evidencia o quanto de fato nós queremos esconder, seja através do processo, né, mental de elaboração, ou seja através da fala, o quanto nós nos esforçamos para tentar omitir ou tentar esconder aquilo que realmente nos causa dor. E por isso que o processo da fala e o processo da análise, ele não é um processo simples, é um processo também que leva um certo tempo para ele ser construído, porque ao mesmo tempo que você diz e percebe de certas coisas, você, de alguma maneira, quer contornar aquilo, né, e atribuir outros significados, atribuir outras formas, outros caminhos, né, que não seja, de fato, confrontar ali, né, o seu afeto, né, não confrontar ali aquele afeto que está ligado àquela lembrança, que está ligado àquela vivência. Então, a única forma que a gente pode expurgar, que a gente pode expulsar o afeto ligado à experiência ou o afeto ligado à lembrança da experiência é através da fala. Daí que, quando a gente fala na psicanálise, na cura pela palavra, de que maneira a palavra pode proporcionar a cura, né, dentro do processo psicanalítico, a cura, e a gente tentando aqui compreender e entender a cura da alma, a cura da mente, a cura do sofrimento existencial que acaba sendo extremamente relevante ao longo da nossa vida, conforme a nossa vida ela vai se estendendo ao longo do tempo, né? Apesar do tempo ser finito, entretanto, ela vai se alongando. Então, o processo da fala, ele proporciona essa experiência, a experiência de fato você conseguir, através da fala, ressignificar esse afeto, né, expurgar esse afeto negativo que geralmente está associado a essa lembrança e associado à experiência. E quando a gente fala de afeto, é no sentido de como aquilo nos afeta, né? Então, aquilo nos afeta negativamente, aquilo nos causa dor, aquilo nos causa sofrimento, porque de alguma maneira a gente tenta nos esquivar do que de fato esse afeto significa, qual o verdadeiro significado desse afeto e de que maneira, como esse afeto de fato ele afeta a nossa vida, afeta a nossa existência. Num terceiro momento, então aqui eu já falei das duas partes, do processo de fala e do processo de escuta, né, o método catártico, e também o terceiro ponto que eu acho fundamental é restituir a voz do sujeito que sofre. Muitas vezes, não só na sociedade atual no qual nós vivemos, mas também em toda a história, né, digamos assim, do sofrimento psíquico, da consideração das emoções, ou da história da loucura, podemos dizer assim, né, aquele que sofre geralmente é silenciado, ele é passivo do julgamento, do diagnóstico, da classificação de uma determinada autoridade que pode se alterar ao longo do período histórico sobre aquilo que ele tem. Entretanto, ele por si só, ele não pode comunicar, né, aquilo que ele sofre, o porquê que ele sofre. Então, quando a gente fala da cura pela fala, é uma forma de restituir ao sujeito que sofre, né, o dizer sobre o seu próprio sofrimento. Né? Pela primeira vez, a psicanálise, e é de fato o que eu considero, e por isso que eu gosto muito da psicanálise, pela primeira vez a psicanálise ela não desqualifica a fala daquele sujeito que sofre, né, do que não desqualifica o sujeito que apresenta um distúrbio, que apresenta um transtorno, que apresenta um sofrimento, um desequilíbrio emocional, pela primeira vez passa a ser ouvido como parte integrante do próprio processo, né, seja de tratamento, de análise, seja também do processo de cura. E é muito curioso nesse sentido, então, entender como a psicanálise, através da fala, ela inclui o sujeito que sofre, ela inclui o sofrimento humano dentro do próprio processo de tratamento e dentro do próprio processo de cura.
né, o que, de alguma maneira, é uma inversão da relação, né, médica, né? O médico, geralmente, é aquele que você vai lá e você fala, bom, eu estou com dor de garganta. Aí ele vai lá, ele não precisa nem olhar, você já falou, ele vai lá, examina, olha, né, se você não falar nada, né, ele vai lá, olha, examina, prescreve o remédio, você tem isso, toma isso por tanto tempo e não te ouve mais. Até porque, quando a gente pensa num sentido físico, num sentido corporal, talvez ele não precise de fato ouvi-lo, porque ele tá considerando ali o corpo como uma máquina funcional e ele identifica o desequilíbrio e medica. Entretanto, quando nós falamos do sofrimento emocional, existencial, psicológico e psíquico, né, relacionado à nossa mente e à nossa existência, não é tão evidente a causa, o motivo ou o porquê desse desconforto ou desse transtorno, a não ser que ele se apresente, né, como sintomas físicos, né, quando ele é somatizado através do nosso corpo. E aí é muito interessante, porque quando o sujeito não fala, o corpo grita. Isso que é muito interessante. Então, a fala, ela permite também ao sujeito, ao comunicar ali o seu sofrimento, expurgar, que é a questão do método catártico, que a gente tinha falado anteriormente. Na medida, então, que o sujeito fala, o corpo talvez não precise manifestar esses sintomas como um sinal de um sofrimento agudo que o sujeito apresenta ao longo da sua existência. Então, quando o sujeito não fala, o corpo grita. Então, aí se apresenta já mais uma finalidade, mais uma função da fala como um método psicanalítico para propiciar a cura, né, do sujeito que sofre, restituindo então o sujeito que sofre a palavra que possa comunicar de fato o seu sofrimento, né, restituindo então a subjetividade. Ou seja, cada pessoa individualmente atribui significados específicos para o seu sofrimento, né? E ao comunicar esse sofrimento, esses sentidos, esses significados específicos que levam ao sofrimento, ele próprio consegue identificar a causa e talvez significar, talvez transformar esse, esse processo. No mundo atual, a gente tem muito esse hábito, né? Eu tenho algumas pessoas que vêm, né, falam assim, eu tenho um transtorno de personalidade, mas aí eu pergunto, né, quem que deu esse diagnóstico? Eu mesmo, pesquisei na internet. A pessoa tem uma necessidade de se classificar, tem uma necessidade extrema de estabelecer um lugar de diagnóstico, um lugar de classificação, porque acredita que aquilo traz uma identificação, aquilo traz um alívio, aquilo traz um conforto, porque a partir do momento que aquilo que a pessoa tem, ela foi diagnosticada, ela foi classificada dentro de um determinado transtorno ou distúrbio, ela vai poder tomar uma pílula, tomar um remédio, tomar alguma coisa que vai expurgar, vai expulsar esse sofrimento dentro dela. Entretanto, é muito importante a ação medicamentosa do medicamento, no sentido de que quando nós temos um sofrimento físico, uma crise, né, e sintomas extremamente desconfortantes, é necessário que você tome o remédio. Entretanto, o remédio ele vai tratar o sintoma, ele não vai tratar a causa. Ou seja, a angústia latente, ela continua sempre presente no sujeito. Essa origem, né, essa causa, né, que geralmente está associada à angústia que nós carregamos das experiências que nós temos ao longo da vida, uma angústia essa que é presente pela própria existência. Nós não podemos também ter uma visão da vida, que a vida são só coisas positivas, como se não fosse presente dentro da nossa existência, não fosse presente na nossa vida a angústia, a dor e o sofrimento. Ela também tem uma funcionalidade. A angústia, por exemplo, ela demonstra um incômodo esse que nos leva ao conhecimento, que nos leva ao questionamento, aqueles questionamentos que são muitas vezes fundamentais, né? O que eu estou fazendo, o que está acontecendo, o que é isso, o porquê disso ou porquê daquilo. A angústia, então, de certa forma, é o que nos impulsiona à mudança, por exemplo, né? Algo que nos incomoda, a angústia, ela evidencia um incômodo diante da existência, um incômodo diante daquilo que nós estamos vivenciando ao longo da nossa vida, que faz com que a gente mude, com que a gente altere, com que a gente preste mais atenção em nós mesmos e entenda aquilo que nós queremos, aquilo que nós somos e para onde nós queremos ir, ou também não, né? A angústia, muitas vezes, ela fica ali latente dentro de nós e a gente, muitas vezes, não consegue
uma resposta, uma definição em relação a essa angústia. Entretanto, o processo terapêutico, ele proporciona, se não proporciona a cura, porque também seria aqui, como é que eu vou dizer, seria uma falácia, uma mentira dizer, por exemplo, que a psicanálise é a cura para todos os males. Ela não é a cura para todos os males. Mas se ela não cura, de certa forma, ela traz um alívio. Então, a angústia, ela faz parte da nossa vida, ela é um sinal, ela é uma evidência, ela demonstra um incômodo que muitas vezes é o que nos leva à transformação, é o que nos leva à mudança. Se você pega, por exemplo, até o próprio Sartre, ele vai dizer, né, o que move o ser humano pro conhecimento é a angústia dessa pergunta do porquê, né, de eu ser para o nada, né? Ele escreve o livro Ser e o Nada, então eu estou aqui, eu tenho que responder. O Heidegger vai colocar isso, né? Eu estou aqui presente, entretanto, num tempo finito. Eu preciso responder o porquê da minha presença num horizonte finito, num horizonte que se apresenta que é a morte, né? Então, essa angústia de tentar entender o porquê que eu estou aqui, ela faz parte, ela é presente no ser humano, ela tem a sua importância, ela mobiliza o ser humano em determinadas direções. Então, é muito importante, de certa forma, essa angústia, a gente não acreditar de maneira fantasiosa, ilusória, né, que isso pode alterar. Inclusive, essa disposição que nós temos, né, para acreditar nessa fantasia, ela é evidenciada quando nós transformamos, por exemplo, a felicidade, né, o processo de transformação num produto vendável, né? Então, 5 passos para a felicidade. Eu costumo fazer uma brincadeira sem graça, mas eu insisto nela porque me traz um certo conforto. Se eu estou a 5 passos da felicidade, assim que eu acabar essa live e subir para o meu quarto, eu já serei feliz, porque são mais de 5 passos. Então, assim, é uma brincadeira, mas é no sentido de que, peraí, então é uma questão de queima de etapas, né? O processo existencial é um processo muito mais complexo do que necessariamente eu seguir determinadas recomendações, eu seguir determinadas etapas ou determinados passos, e necessariamente esses passos eles vão nos levar a algum lugar diferente, né? Do que nós estamos agora, e necessariamente um lugar melhor do que nós estamos agora. Nós acreditamos muito nisso, porque isso nos traz conforto, isso nos traz alívio, não necessariamente que irá resolver o nosso problema. Então, muitas vezes, nós procuramos coisas que nos trazem alívio e não aquilo que, de fato, irá resolver os nossos problemas. E aí nós vamos migrando de um produto ali, né, a outro, né, que nos vai nos trazer alívio, entretanto, a gente não se concentra, de fato, naquilo que causa, na origem dos nossos problemas. Tem uma frase do Nietzsche que ele diz, né, busca a sua angústia, né, é mais ou menos assim, eu não sei a citação exata, né, mas vá atrás da sua angústia e lá você se encontrará. O que as pessoas fazem é completamente oposto, é correr da sua angústia e fugir de si mesmo. Mas eu vou contar um segredo para vocês, não dá para fugir. Onde você for, você leva você junto, né? Muitas vezes a gente tem até aquela expressão, né, tem a música do Cartola, né, eu fui, né, para me encontrar, né, eu saí para tentar me encontrar, né, e você pode acabar conseguindo porque você se leva junto nesse processo, você vai junto. Então, às vezes, não é que nós nos perdemos de nós mesmos, nós deixamos de perceber e olhar para nós mesmos. E o processo de fala é um processo que é capaz de restituir, é um processo que é capaz de restituir este olhar para si mesmo. À medida que eu falo e que eu ouço aquilo que eu digo, eu passo a restituir os meus pensamentos, aquilo que eu digo, aquilo que eu omito, aquilo que eu falo, aquilo que eu escondo, aquilo que eu evidencio, eu passo a me perceber através até do meu próprio processo de fala. Então, a fala nesse processo pode propiciar, de fato, a cura, porque eu passo, de certa forma, a perceber a mim mesmo, eu passo a buscar dentro de mim elaborações, sentidos e significados para as minhas vivências, e ao buscar isso para tentar nomeá-las, para tentar significá-las, dar algum sentido ao meu sofrimento, eu estou, de certa forma, olhando para mim mesmo, né? Que é a questão do cuidado de si, que é quando eu for finalizar aqui a nossa live. Então, o processo de fala, né, no sentido, né, ele cura, ele pode ser um alívio, entretanto, ele é extremamente importante no sentido do cuidado de si, do olhar para si mesmo, de buscar a sua angústia, de olhar a sua angústia, de confrontar a sua própria angústia para, de fato, e o interessante, eu estava vendo eu fico vendo vídeos, né, eu tenho essa mania, não sei vocês, mas eu fico vendo vídeos. Eu estava vendo um vídeo que a pessoa, assim, o vídeo dela era: autoconhecimento não se vende, né? As pessoas não compram autoconhecimento. E eu pensei, é verdade, as pessoas não compram
né, o autoconhecimento. Por quê? Porque autoconhecimento não é um produto, não dá para você comprar. Como é que eu vou comprar um conhecimento de mim mesmo, né? Poxa, imagina só você indo lá no Google, né, no YouTube, procurando conhecer a mim mesmo, né? E aí vai ter lá, né, a sua vida, vai ter tudo lá, e você fala, bom, agora eu vou conhecer a mim mesmo, né, através aqui de um produto que eu comprei, de um produto que eu adquiri. Não dá, né? É uma coisa que é um processo no qual você tem que passar, no qual você deve escolher. Entretanto, né, eu gostaria agora de falar da quarta parte, né, que seria as características dessa fala. Não é qualquer fala também, não é falar qualquer coisa, não é simplesmente um desabafo, apesar de o desabafo, né, ele ter também a sua função de esvaziar um copo que está meio cheio, né, ele tem a sua função, ele tem a sua finalidade, mas não é um desabafo em si, é um discurso no qual você pode dizer num espaço analítico, terapêutico seguro, onde não é simplesmente tratado como se você não estivesse se adequando ao meio, então eu vou pegar aquela fala, vou interpretá-la para você, para que você passe a se adequar no sentido de que, olha, eu vou aqui classificar quais são os pensamentos corretos e quais são os pensamentos incorretos. Não, não é isso. É um pensamento que tem que ser uma palavra, um discurso que se dá não pelo crivo da razão, é um discurso que não está estabelecido por um julgamento, por uma determinada moralidade, né? É um dizer no sentido de fluir, né? É o fluir a si mesmo através desse discurso. Por isso que muitas vezes o processo terapêutico ele leva um certo tempo, muitas vezes as pessoas não têm paciência e recorrem logo, né, a uma medicação, ou tomam a medicação e recusam, né, o acompanhamento em conjunto com o processo terapêutico, porque elas não têm essa paciência. Entretanto, essa fala, ela passa por um processo de desconstrução da moralidade, do medo do julgamento, do medo do que o outro vai pensar, para pouco a pouco ir se dissolvendo e a pessoa própria ir fluindo através da sua fala. Inclusive, tem uma fala, né, do J. Ralph, né, que ele vai falar o seguinte, né, a análise, o processo de fala, né, quando a gente entra nesse processo terapêutico de fala, trata-se de pescar as próprias ideias, né, não é pescar as ideias dos outros. Então, muitas vezes a pessoa vai na análise, né, ela vai falar o que o analista vai entender daquilo que eu estou dizendo. O analista não tem que entender necessariamente o que você está dizendo, quem tem que entender é você. Então, quando esse processo de fala, você de fato vai tentar pescar ideias, mas não as ideias dos outros ou do que o analista está pensando do que você está dizendo, mas do que você está pensando de você mesmo, pensando daquilo que você fala, daquilo que você diz, daquilo que você omite, por que eu digo isso e não digo aquilo, né? Por que eu estou elaborando dessa maneira, por que eu estou escondendo dele, se eu estou escondendo necessariamente é dele, eu estou escondendo também de mim mesmo. Né, você passa através da sua fala a evidenciar de fato o fluir de fato de si mesmo, esse questionamento de si, essa própria autoanálise. Né? Então, nesse sentido, quando nós passamos a interpretar isso, nós começamos a perceber quais são as nossas verdadeiras crenças, né? Quais são as nossas verdadeiras necessidades, quais são os nossos desejos, quais são os nossos medos e o que de fato pode ou não nos causar dor e sofrimento. Né? A gente passa a entender melhor isso, e a partir do momento que a gente passa a entender melhor isso, a gente passa a conseguir controlar as reações, né, que nós temos a determinadas circunstâncias, situações, vivências ou lembranças, ou inclusive ressignificá-las, no sentido de que, bom, agora que eu sei que era isso, né, que me trazia tanto mal, e eu consegui expurgar, eu consegui expulsar isso através do método terapêutico e da fala, agora eu posso, de certa forma, ser indiferente àquilo que me causa dor, aquilo que me causa sofrimento, ou indiferente àquela lembrança de fato que eu tenho sobre isso, né? Então, eu vou colocar aqui algumas características também da fala, né? A fala permite que o afeto que foi estrangulado, que foi recalcado, que foi reprimido, que fica causando, seja os sintomas, né, somatizando no corpo, ou de certa forma um sofrimento de fato de cunho existencial e psicológico, mesmo que não tenha um efeito físico, né, através do discurso. Né, permite com que a gente crie uma nova cadeia de associação entre afeto, lembrança e vivências, para que isso não nos cause dor e sofrimento. Então, permite com que a gente reorganize os sentidos e os significados e como nós associamos, de certa forma, a experiência, a lembrança com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, para que a gente consiga mudar ou sair de um lugar de sofrimento que nós ocupamos devido a uma associação de ideias que nós configuramos e que nós produzimos, que nós estruturamos, né, numa teia imaginária da nossa mente, que nos leva
a uma situação, um lugar de sofrimento intenso, que, repetindo, pode ser físico ou não, né? Então, assim, isso permite com que a gente, né, reaja a esse afeto reprimido vinculado à lembrança, né? Primeiro, a gente tem a capacidade de identificar esse afeto que está ligado à lembrança, para a partir daí, então, a gente poder modificar, né? E a gente perceber de que forma nós reprimimos esse afeto, né? E ou como nós reprimimos a reação a esses afetos. E essa reação que eu digo é desde o chorar até um ato de violência, né? Que é uma reação a uma determinada lembrança, uma determinada vivência, uma determinada experiência, que muitas vezes a reação em relação àquilo é reprimida, nós não choramos, nós não reagimos, nós não falamos, né? E como eu já disse aqui, né? Quando o sujeito não fala, o corpo grita. Então, quando, de certa forma, essa reação a uma determinada experiência, lembrança ou vivência, ela é reprimida, de alguma maneira aquilo pode ficar ali recalcado, guardado, reprimido, ao ponto de causar esse dor e sofrimento. Então, primeiro a gente analisa esse afeto e analisa nesse afeto qual a reação, né, que foi reprimida diante de uma experiência, diante de uma vivência ou diante ali de uma lembrança que eventualmente pode estar causando essa dor e esse sofrimento, né? E por meio da fala, então, a gente consegue perceber ali, então, né, conectar quais são essas ideias, esses sentidos, esses significados, né, que nós atribuímos à reação recalcada ou à lembrança recalcada ou à vivência recalcada no sentido de reprimida, de escondida, de deixada de lado. Nós podemos, então, fazer essa identificação. Então, em última análise, a psicanálise enquanto método, né, de tratamento que se utiliza do discurso, da fala, né, que para Freud o nome disso é a associação livre, ela permite a transformação do ser humano. É um processo de transformação, um processo de recentrar o homem. Esse processo de recentralizar, de descentramento, assim, na verdade, primeiro você te desassocia, né? Primeiro você tem uma determinada associação que leva ao sofrimento. Então, primeiro você quebra isso, para depois você restituir, né? Para você associar novamente. Esse processo de descentramento e centramento, vamos dizer assim, né? De desestabilização e estabilização, né? A gente pode ter como exemplo disso, por exemplo, a Revolução Copernicana, né? Copérnico vai questionar a Terra como centro do universo. Então, questiona o homem como centro do universo. Nesse sentido, então, existe um descentramento, ou seja, o homem não é mais o centro do universo, ou o centro da nossa galáxia, vamos dizer assim. E aí vai se estabelecer, por exemplo, o heliocentrismo, o Sol como centro ali do nosso sistema. Então, eu descentro e recentro, né? Coloco de novo um centramento daquilo. Não é mais a Terra, não é mais o homem no centro, mas agora o centro é o Sol. Então, é uma reestruturação. Funciona como se fosse desta maneira. Primeiro você vai ali e desloca, de certa forma, o problema que causa ali, fala, bom, não, tem essa associação, mas essa associação está me levando a dor e sofrimento, então eu rompo com isso, eu descentro isso, né? E a partir daí eu estabeleço um novo centro, estabeleço uma nova ordem, uma nova associação de ideias que, de certa forma, pode nos encaminhar a um novo lugar, né? Um novo lugar psicológico, emocional e para os nossos sentimentos. E aí eu gostaria de ler aqui um trecho aqui, né, o Egon, que é um psicanalista, né, ele vai dizer o seguinte, ó, que é uma referência a Hamlet, né, ele vai dizer, nos primeiros momentos da cena de abertura do Hamlet, escuta-se um som vindo da escuridão fora dos muros do palácio. É um guarda, né, que ele indaga, quem está aí? Como um acorde dissonante, a inicial de uma obra musical, a pergunta quem está aí reverbera sem solução através de toda a obra. O que eu acho bem interessante dessa passagem? Essa pergunta quem está aí, ela permanece sem solução até o final da obra de Hamlet, que talvez seja a pergunta fundamental e permaneça sem resposta até em nós mesmos. A pergunta quem está aí, né? Essa pergunta quem está aí talvez seja essa pergunta fundamental do sujeito da análise, né, do sujeito ali da psicanálise que está em análise, quem está aí, né? E através do processo de fala,
a gente evidencia o tempo todo essa pergunta, né? O quem está aí? Né? Tem uma outra passagem também, né, da cura pela fala da Valesca, eu vou colocar aqui de novo, né, que é o texto base e referência, um texto que realmente me abriu o pensamento para a questão da psicanálise, e ela diz o seguinte, né, sempre que o paciente está prestes a falar algo que o perturba, que reluta em saber, fala se dirigindo a mim, mas também como se falasse pela primeira vez de suas dores para si mesmo. Então, esse processo de fala, né, quando é algo que realmente é dolorido, quando realmente é algo que a gente reluta em dizer, a gente diz não para nós mesmos, a gente diz para o outro para como se fosse afastar aquilo de nós, porque é como se a gente estivesse falando para nós mesmos das nossas dores pela primeira vez. Então, a importância dessa fala, né, desse processo de fala que cura, também está dentro desse processo, né? Então nós temos que ter a ousadia de fato, né? E a coragem de olhar para nós mesmos e nos permitirmos a transformação da nossa vida, principalmente quando nós estamos num lugar que nos causa extrema dor ou extrema sofrimento, né? Nós temos que ter isso. E aí eu quero ler aqui um trecho do psicanalista Fabrício Carpinejar de 2014, que ele diz o seguinte: fala sobre o mito da fênix, né? A fênix era uma ave maravilhosa e seu mito tinha muita importância no Egito Antigo. Sua representação estava ligada ao culto ao sol e ficava conhecida entre os gregos como Heliópolis. O mito conta que a ave não podia reproduzir-se, apenas recriar-se. No fim da vida, recolhia-se num ninho de ervas aromáticas para atear-se fogo, e nada lhe restava além de cinzas, de onde renascia com mais esplendor e força. Fênix significa morte e ressurreição, metamorfose e evolução. Então, esse mito da fênix vai dizer um pouco sobre isso, né? Então, a gente precisa se desfazer para se fazer novamente, para nascer com mais força, para nascer com mais vitalidade, né? Essa transformação. E aí, mais um trecho aqui do Fabrício, que eu gosto muito, né? Que é, eu não consigo diferenciar os cogumelos venenosos dos sadios, daqueles que são bons para comer, dos insos, que são os prejudiciais, das ervas curativas. Como descobrir o que mata sem morrer um pouco por vez? Então, essa frase dele, né, essa citação dele é o que demonstra, não tem como, de fato, a gente descobrir o que de fato nos faz mal se realmente a gente não vivenciar aquilo. Então, a angústia, de certa forma, ela faz parte da nossa vida para que a gente, de fato, conheça aquilo que nos prejudica, aquilo que nos faz mal, para que a gente possa transformar aquilo dentro de nós de tal maneira que a gente possa ou prevenir, ou não se importar, ou suportar a dor que está presente na existência de todo o ser humano. Então, gente, é o que eu queria falar para vocês aqui hoje, né? Finalizando aí, né, gostaria de novamente aí pedir para vocês acessarem meu site, né? Sempre eu coloco lá, a live que está lá foi a última live, que é a fobia social, sempre, né? Em breve já coloco essa lá também para vocês, né? Então, www.cuidadodesi.com.br, lá eu tenho textos, lá eu tenho que me dedicar um pouco mais a isso, mas de pouco a pouco ele está funcionando, tem muito conteúdo lá, tem muita coisa boa, todos os vídeos eu vou colocando lá. Também a minha página no Facebook, né, que ali é mais atuante, tem muita coisa publicada, e daqui, né, eu estou tentando fazer as lives a cada 15 dias, tentando manter essa regularidade, a última foi há 15 dias, e a próxima será 15 dias, e aí eu estou preparando, né, para daqui 15 dias, a live sobre a questão do cuidado de si, que é o nome do meu livro, né, é de uma série do Foucault, que é sobre a história da sexualidade, que é composto por 3 livros, né, que vai falar sobre essa questão dos afetos, né, vai falar sobre a questão do cuidado, sobre a cultura de si. Estou preparando isso aqui, né, porque esse, de fato, é o objetivo do meu projeto, de fato, associar a psicanálise junto com a filosofia, porque eu sou formado em filosofia e também formado em psicanálise clínica, de alguma maneira eu poder associar, poder não, né, evidenciar para vocês como a filosofia e a psicanálise, e ambas, elas podem ajudar através do conhecimento, né, não só a transformar, né, a nossa vida, mas também proporcionar para nós o cuidado de si, o cuidado que nós temos que ter em relação a nós mesmos e um olhar incessante que nós temos que dirigir a nós,
né? Então, gente, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença aqui de todos vocês. Tem várias pessoas que deram aqui boa noite. Hoje o pessoal não perguntou, na última live o pessoal perguntou, né? Que era sobre ansiedade e fobia social. O pessoal, medo, quando fala de medo, o pessoal fica mais, né? Mas eu gostaria aqui de agradecer pessoas da minha família que estão aqui vendo, né? Minha mãe, ex-alunos, amigos, né? Pessoas que fizeram aí parte da minha vida, né? A Lia aqui, ó, maravilhosa, né? Algumas pessoas que são meus analisandos também estão aqui vendo. Então, gostaria de agradecer a vocês, a presença de vocês aqui mais uma vez, e aguardo vocês novamente daqui a 15 dias aí, né, para a próxima live, que aí será especificamente aí sobre a questão do cuidado de si. Tá? Muito obrigado para vocês, gente. Então, boa noite e até a próxima, gente. Tchau, tchau.